Graças e paz, amados irmãos. Nós hoje estamos dando continuidade à escola dominical. Lição número 12 da sua revista, como tema, Jesus, o homem perfeito. No texto áureo da sua revista você vai ler: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas, o capítulo 2, versículo 52. Verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Na leitura bíblica em classe, você acompanha na sua revista. Quem não tem revista, você vai abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao versículo 52. Nós vamos ler o versículo 40 do capítulo 2 de Lucas. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Versículo 48. E quando o viram, maravilharam-se, e disse de sua mãe: Filho, por que te fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era ele sujeito, e sua mãe o guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Nessa lição 2, eu peguei aqui um comentário bíblico da CPAD, chamado Bíblia Explicada, do Sec McNair, que ele apresenta um comentário desse texto que ele fala: Nosso Senhor não se apresenta na sua meninice como o menino Samuel, permanecendo sempre no templo, longe da vida comum dos homens, mas vemo-lo em grande humildade, seguindo o curso comum da vida, como outras crianças, em sujeição à autoridade paterna. Alguém talvez deseje saber como o menino Jesus havia de crescer em graça para com Deus. Podemos entender que em cada momento da sua mocidade ele era perfeitamente agradável ao Pai, mas na infância sua esfera era limitadíssima. Apenas a intimidade da família. Com a passagem dos anos, seus contatos com a vizinhança aumentavam. Ia mais longe e encontrava outras pessoas, e em cada nova relação com os homens em redor, podemos acreditar que seu procedimento ministrou novo agrado ao Pai. Vemos no menino Jesus as seguintes características. Primeira, ele tinha respeito pelos anciãos e atenção a eles. Ouvir a instrução é a verdadeira sabedoria da mocidade. Está em Provérbios, capítulo 1, versículo de 7 a 8. Segunda, um espírito de indagação. Fez-lhe perguntas. A lei reconhecia que as crianças normais haviam de perguntar. Você pode procurar na sua Bíblia, Êxodo, capítulo 12, versículo 26, Êxodo, capítulo 13, versículo 14, Deuteronômio 6, 20
e Josué 4, 6. 3. Respondendo às perguntas, que está lá no versículo 7, e todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas, e havia inteligência nas suas respostas. 4. Habitual obediência à autoridade dos pais. Nosso Senhor reconheceu que honra, amor e obediência são dados aos pais. 5. Prazer nas coisas santas. Versículo 46, você vai ler. E aconteceu que, passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Ele foi achado no templo, maravilhoso e lindo santuário, havendo sido criado no temor de Deus, havia de reverenciar as coisas sagradas. 6. O desejo de agradar a Deus e ocupar-se com os negócios do Pai. 7. Crescimento em espírito, favor para com Deus, na mente, sabedoria, e no corpo, estatura. Então esse era Jesus, homem, na sua infância. Esse tema que nós vamos falar sobre hoje, desse Jesus homem perfeito, é uma briga constante que teve dos gnósticos com João, com aqueles que professavam a fé e acreditavam no Cristo como homem e como Deus, mas haviam aqueles que não reconheciam Jesus como Deus. Então nós vamos falar muito sobre esse assunto hoje. Bem, na sua revista, no comentário, a introdução nós vamos ler: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas era real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Quando se fala de Cristo, nós estamos falando sobre a doutrina de Cristo, estamos falando sobre a cristologia. Então, o que é cristologia? Cristologia é o estudo que trata das pessoas e da obra de Cristo. É um dos principais capítulos da teologia, porque estuda aquilo que é mais distintivo no cristianismo, Jesus Cristo, e também porque a cristologia está intimamente relacionada à questão da natureza da pessoa de Cristo na perspectiva histórica e bíblica, os estados e os ofícios de Cristo e a obra de expiação. Houve algumas controvérsias cristológicas nos primeiros séculos. Do segundo século até o concílio, nós vamos ver aqui na revista do Manual de Teologia Sistemática, que fala que do segundo século até o concílio da Calcedônia, em 451 depois de Cristo, surgiram diversas correntes de pensamento em torno da natureza de Cristo, gerando grandes controvérsias que só foram decididas em concílios. Discutia-se Jesus se era divino ou era só humano, ou se ambos, quando que as duas naturezas se relacionavam na pessoa de Cristo. As principais correntes nós vamos discutir aqui nesse momento. Primeiro, vamos falar sobre o ebionismo. Os ebionitas, que surgiram bem no começo do segundo século, negavam a natureza divina de Jesus. Jesus Cristo era apenas uma pessoa humana, alguém que recebeu o Espírito de Deus no ato do batismo e tornou-se um profeta extraordinário. Esta corrente era a influência do judaísmo dentro das igrejas.
Hoje, o unitarismo, alguns liberais e teólogos da libertação defendem ideias semelhantes. Outra controvérsia, chamada docetismo. A palavra doceta vem de doquetes, doquem, ou seja, parecer. Para os docetas, Jesus era divino, não podia ser humano, pois consideravam que a matéria era intrinsecamente má. O corpo e o sofrimento de Jesus eram apenas aparentes, não reais. Era filosofia grega se infiltrando nas igrejas. Existe hoje um docetismo disfarçado na crença em um Cristo tão distante da realidade humana, como que se pode verificar na teologia popular católica, onde os santos estão mais próximos das pessoas do que Jesus Cristo. Então você vê hoje em dia, grifo meu, que a Igreja Católica ela coloca, né, pessoas bem imagem, né, à frente da pessoa de Cristo, melhor dizendo. São os santos que popularmente dizendo Santo Antônio, né, Santa Maria, Fátima e por aí vai. São muitos que se aproximam mais da população do que o próprio Cristo, que pagou o preço para que você pudesse receber a salvação. Então eles criaram um atalho, e nesse atalho disfarçam esse cristianismo romano falso, que não é o Cristo que é pregado na palavra de Deus. Então faz muito parte desse docetismo. Arianismo. Ário era um presbítero, tá? Era um presbítero que ele ensinou que Jesus é um Deus, mas não igual ao Pai, que é absoluto. Portanto, negava a integralidade da natureza divina de Jesus. Dizia que houve um tempo quando Cristo não era. Para ele, Cristo foi a primeira criação de Deus, através de quem o universo foi criado. A posição de Ário foi condenada no concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Nesse concílio, com Constantino, as figuras centrais foram Ários e Atanásio. Ário sustentava que Jesus era homoiousios com o Pai, isto é, tinha uma natureza similar com a do Pai e não a mesma natureza. Atanásio defendia que Jesus era homoousios com o Pai, da mesma natureza, ou seja, o concílio sustentou a ideia de que Jesus era da mesma essência do Pai, com a natureza divina, completa e também humana, eternamente gerado e não criado, de modo a não haver tempo em que o Filho não tivesse existido. Essa posição foi confirmada no concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. Então eles colocavam que Jesus foi a primeira criação, ou seja, se ele foi criado, ele não era eterno. Nós sabemos que a eternidade não tem começo, nem meio e nem fim. Vamos a uma outra controvérsia. Apolinarianismo. Apolinário negava a integralidade da natureza humana de Jesus. Segundo ele, Jesus não tinha mente humana. De humano tinha apenas o corpo e a alma irracional. O verbo tomou o lugar da mente ou da alma racional. Assim, a constituição de Jesus era corpo, alma e verbo. Gregório de Naziaso, que travou polêmica contra Apolinário e argumentava que o que não é assumido não é curado, para dizer que se Jesus não assumiu a mente humana, não poderia salvar o homem nessa parte. O Apolinário foi condenado no concílio de Constantinopla. E vamos mais um. Nestorianismo, ou seja, de Nestório, bispo de Constantinopla, negava a união verdadeira entre as duas naturezas de Cristo. As duas naturezas estavam separadas em duas personalidades em Jesus, em sua vida. Jesus agia ora com uma natureza humana, ora com a divina. Essa teoria foi condenada
e Nestório foi expulso do patriarcado de Constantinopla em 431 a.C. Eutiquianismo. Eutique confundiu as duas naturezas, afirmando que as duas formaram uma terceira, pois cada uma absorveu o aspecto da outra. No fim, a natureza humana foi engolida pela divina. Essa posição foi condenada no Concílio de Calcedônia em 451 d.C. Resumindo, as heresias negaram ou a divindade, ebionismo, ou a humanidade, docetismo, ou a integralidade da natureza divina, arianismo, ou da natureza humana, de Apolinário, ou a unidade de pessoa, de Nestório, ou a dualidade das naturezas, de Cristo, de Eutiquianismo. Então nós vimos aí as controvérsias que houve acerca da pessoa de Cristo. E foi muito importante o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia teve dois concílios que foram muito importantes na formulação da doutrina de Cristo. Foi o de Nicéia e o de Calcedônia, o que pôs fim a todas as controvérsias até então levantadas. Foi o Concílio de Calcedônia. Sua conclusão foi que Jesus teve uma natureza humana completa e uma natureza divina também completa. Duas naturezas em uma só pessoa. Portanto, na pessoa de Jesus Cristo, as duas naturezas estão unidas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, conservando cada qual a sua própria especificidade. Jesus Cristo é vere Deus et vero homo, né? Ou seja, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Segundo a divindade consubstancial com o Pai, e segundo a humanidade consubstancial conosco, o concílio não pretendeu dar explicação ao inexplicável. O seu objetivo foi declarar a fé da Igreja, os quatro advérbios da negação do Concílio de Calcedônia. São apenas escoras contra as heresias em momentos perigosos. Então nós falamos sobre isso, essas controvérsias. Depois nós vamos mexer mais um pouquinho nela. Nós vamos retornar à revista. Vamos lá. Primeiro tópico da revista diz: Jesus verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade. Primeira, a sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai na sua própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no livro de Provérbios, capítulo 8. Segundo tópico diz: seus atributos, grandezas e perfeições. Na sua revista, acompanhe, diz: Jesus Cristo é a fonte da vida. João 1,4. Logo, ele tem vida em si mesmo. João 15,16 e Hebreus 7,16. Sendo Deus de Deus e imutável, ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. A sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se nas mãos. Ou seja, ele esvaziou-se também de sua glória, mas não da sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória.
conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que deste à mais remota eternidade. Desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Mateus capítulo 14, versículo 33, e João 1,4, 1,49 e capítulo 20, versículo 28. Antes de passarmos para o segundo tópico, falando sobre Jesus, verdadeiro homem, existe uma palavra que é muito falada hoje em dia sobre os gnosticismo, os gnósticos, que foram aqueles homens que queriam influenciar a sua doutrina, criar heresias dentro da igreja naquele tempo, que houve muita confusão, onde João lutou muito sobre esses assuntos, como nós lemos as controvérsias desses homens que infiltraram dentro da igreja, e no concílio de Calcedônia, que rematou e colocou e formalizou realmente o evangelho que nós temos hoje. Então o gnosticismo é a filosofia da essência em sua forma primitiva. Fez incursões na igreja da Ásia Menor nos dias de João. Ele envolvia especulações relativas à origem da matéria e sobre como os seres humanos podem ficar livres da matéria. Ou seja, o nome é grego, mas seus elementos principais eram gregos e orientais. Aspectos judeus e cristãos foram acrescentados à mistura. O gnosticismo defendia particularmente que o conhecimento ele é superior à virtude, que o verdadeiro significado das escrituras está no sentido não literal e que só podem ser compreendidas por alguns poucos seletos, que o mal no mundo impossibilita que Deus seja o Criador e que a encarnação é coisa incrível, porque a divindade não pode se ligar a nada que seja material, tal como o corpo, e que não existe a ressurreição da carne. Então eles falavam o seguinte: é impossível desse Cristo que vocês preguem ser um Deus dentro de um corpo humano. Por quê? Porque o corpo ele é mau, são elementos ruins, ou seja, popularmente falando, não presta. Então, como a divindade pode entrar dentro de um corpo que não tem coisas boas? Então eles defendiam muito isso, que Jesus não poderia ter sido encarnado por uma divindade. Então ele fala que porque a divindade não pode se ligar a nada que seja material, tal como o corpo, e que não existe a ressurreição da carne. Essa doutrina resultou no docetismo, que nós falamos lá no começo, o ascetismo e antinomianismo. O docetismo, falando mais uma vez, extremo, defendia que Jesus não era humano sob qualquer aspecto, mas uma teofania meramente estendida, enquanto o docetismo moderado considerava Jesus o filho natural de José e Maria, sobre o qual Cristo veio no momento do batismo. Ambas as formas da heresia foram atacadas por João na primeira epístola, que você pode acompanhar na sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 22, no capítulo 4, de 2 a 3, no capítulo 5, de 5 a 6, de 1 João. Alguns gnósticos praticavam o ascetismo porque criam que toda a matéria era má. O antinomianismo, ou a anarquia religiosa, que é a mesma coisa, era a conduta dos outros, uma vez que considerava o conhecimento superior à virtude. Então João defendeu que em 1 João capítulo 1, 8 e 4, 20, a principal resposta de João à encarnação é o poder ético do exemplo da vida de Cristo. Fonte essa que eu tirei do D.L. Moody. Então, o crente, ele jamais pode ficar neutro. De cabeça erguida, proclamamos em qualquer lugar e diante de qualquer auditório que Deus é o Criador. Jamais nos colocamos contra a verdadeira e bem formada ciência, mas a Bíblia diz que devemos ter horror às oposições da ciência falsificada, porque aqueles que a professam se desviam da fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 20 e 21.
nós estamos na mesma fileira que o apóstolo Paulo se encontra na defesa e confirmação do Evangelho. Filipenses 1:7. Então nós voltamos aqui à revista, quando fala que Jesus, verdadeiro homem, a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras, olha, presta atenção, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. João 1,3. Ele é o verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das suas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. No tópico 3, diz: é encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade volta a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito, quer ao pecado original, quer o experimental. Nós vamos ler aqui alguma coisa sobre a pessoa de Cristo, no Luiz Berkoff, que é muito interessante esse livro. Ele fala assim: há uma relação muito estreita entre a doutrina do homem e a de Cristo. A primeira trata do homem criado à imagem de Deus, dotado do verdadeiro conhecimento, justiça e santidade, mas que pela voluntária transgressão da lei de Deus, despojou-se da verdadeira humanidade e se transformou em pecador. Ela mostra o homem como uma criatura de Deus altamente privilegiada, trazendo ainda alguns traços da sua glória original, mas todavia uma criatura que perdeu os seus direitos de nascimento, sua verdadeira liberdade, sua justiça e santidade originais. Significa que a doutrina dirige a atenção, não apenas nem primariamente a condição do homem como criatura, mas sim a sua pecaminosidade, salienta a distância. Ou seja, o pecado faz o distanciamento, ética que há entre Deus e o homem, distância resultante da queda do homem, e que nem o homem nem os anjos podem cobrir, e como tal é virtualmente um grito pelo socorro divino. A cristologia, que é a doutrina de Cristo, é em parte a resposta a esse grito. Ela nos põe a par da obra subjetiva de Deus em Cristo, construindo uma ponte sobre o abismo e eliminando a distância. A doutrina nos mostra Deus vindo ao homem para afastar as barreiras entre Deus e o homem, pela satisfação das condições da lei em Cristo, e para restabelecer o homem em sua bendita comunhão. A antropologia já dirige a atenção à provisão da graça de Deus para uma aliança de companheirismo com o homem que provê uma vida de bem-aventurada comunhão com Deus, mas a aliança só é eficiente em Cristo e por meio de Cristo, e portanto a doutrina de Cristo como mediador da aliança deve vir necessariamente em seguida.
Cristo tipificado e prenunciado no Velho Testamento como Redentor do homem, veio na plenitude do tempo para tabernacular entre os homens e levar efeito a uma reconciliação eterna. Então era necessário que houvesse alguém que pudesse pagar esse preço para fazer essa obra de expiação. Então não existia ninguém aqui na face da terra que pudesse fazer isso. Foi-se criado muitas leis, né? E ninguém conseguia cumprir aquela lei. Nem os sacerdotes, porque eles tinham que fazer primeiro para pagar os seus pecados para poder cobrir a dos outros. Então eu vou falar aqui sobre essa expiação, né? O sentido da expressão expiação vicária, a diferença entre a expiação pessoal e vicária. Nosso interesse se volta particularmente para a diferença entre ambas, quanto à expiação de Cristo. Quando o homem caiu e se afastou de Deus, ficou devendo uma reparação a Deus. Mas ele só poderia expiar o seu pecado sofrendo eternamente a penalidade fixada para a transgressão. E é o que Deus podia exigir pela estrita justiça. E teria exigido se não tivesse agido com amor e compaixão pelo pecador. De fato, porém, Deus designou um substituto na pessoa de Jesus Cristo para tomar o lugar do homem. E esse substituto expiou o pecado e obteve eterna redenção para o homem. A glória, né? O Dr. Sheldon chama a atenção para os seguintes pontos de diferença nesse caso. Primeiro, a expiação pessoal é providenciada pela parte ofensora, a expiação vicária pela parte ofendida. Segunda, a expiação pessoal excluiria o elemento de misericórdia. A expiação vicária representa a mais elevada forma de misericórdia. 3. A expiação pessoal estaria em ação para sempre, e daí não poderia redundar em redenção. A expiação vicária leva à reconciliação e à vida eterna, ou seja, a obra que Cristo fez foi perfeita e para sempre. Então a possibilidade de expiação vicária, todos quantos defendem uma teoria subjetiva da expiação, levantam uma formidável objeção à ideia da expiação vicária. Acham, né, inimaginável que um Deus justo transfira sua ira contra ofensores morais para uma parte perfeitamente inocente, e que trate judicialmente o inocente como se fosse culpado. Há indubitavelmente uma real dificuldade aqui, especialmente em vista do fato de que isto parece contrário e toda analogia humana. Não podemos concluir da possibilidade da transferência de um débito pecuniário que haja possibilidade de transferência de um débito penal. Se uma pessoa bondosa se oferecer para pagar o débito pecuniário de outro, o pagamento terá de ser aceito. O devedor ficará livre de sua obrigação, mas se não é este o caso, quando alguém se oferece para expiar vicariamente a transgressão de outro, para ter valor legal, precisa ser expressamente permitido e autorizado pelo legislador. Vou simplificar isso. Vou usar duas figuras para a gente entender esse assunto. Então, uma pessoa pede dinheiro emprestado a uma outra pessoa. E essa pessoa que pediu o dinheiro emprestado, ela não tem como mais pagar aquela pessoa que ele pediu, ele criou o débito. E o débito foi criado. E como ele não podia pagar o débito, o que acontece? Eles se tornaram inimigos. E esse que foi o prejudicado, ele se acha injustiçado, porque aquela pessoa não podia pagar. E aquele que cometeu o ato, acha injusto uma pessoa que poderia ter muito mais, ficar me cobrando uma coisa que ele poderia deixar para lá. Mas houve um ato. E essa ação redundou em alguma coisa que precisasse alguém fazer essa reconciliação entre esses dois. Então, Cristo vem, né, e paga
por esse. Ou seja, você pegou o dinheiro emprestado, deve a uma pessoa, e vem uma terceira pessoa e paga a sua quantia. Você permitiu que seja isso, então tem que ter permissão. Você permitiu, tá, o juiz declarou pode, então aconteceu, tudo bem, foi pago o preço, você não deve mais nada. Mas na boca desse aqui, na qual você deve, você nunca vai prestar. Na boca daquele que, ainda que um terceiro pagou a minha dívida, eu acho que ele é caloteiro, eu acho que ele não presta. E é dessa forma que o diabo, quando nós demos Romanos 8, quando fala, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ou seja, o que ele está dizendo? Existe um acusador, né, que está lá em Apocalipse, fala que existe um acusador que acusa dia e noite a sua vida. Além, apesar de você não estar devendo mais nada a ele, mas na boca dele você não presta. Na boca dele você é um pecador, na boca dele você é um devedor, mas você não deve mais nada. Então, esse é o momento que nós vivemos hoje em dia, né? O diabo nos acusa. Então ele fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Eu justifiquei. Então, se Cristo, ele justifica, quem tentará? Ainda quem tente acusações, nós fomos justificados, né, por esse ato, e não somos mais devedores. Então essa é a natureza da expiação. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Então vamos lá. Não podemos concluir da possibilidade de transferência de um débito pecuniário que haja possibilidade de transferência de um débito penal. Se uma pessoa bondosa se oferece para pagar o débito pecuniário de outrem, o pagamento terá que ser aceito. O devedor ficará livre de toda obrigação, mas não é este o caso quando alguém se oferece para expiar vicariamente a transgressão de outro. Para ter valor legal, precisa ser expressamente permitido e autorizado pelo legislador. Com referência à lei, isto se chama relaxação judicial, ou relaxar a justiça, né? E com relação ao pecador, é conhecido como remissão. O juiz não necessita permitir isso, mas poderá fazê-lo. Todavia, poderá permiti-lo somente sob certas condições. Como? Primeiro, que a parte culpada não esteja em condições de suportar a penalidade até o fim, pelo que resulta numa relação justa. Segunda, que a transferência não invada os direitos e privilégios de terceiros inocentes, nem o leve a sofrer dificuldade e privações. Terceira, que a pessoa que se dispõe a sofrer penalidade, que já não seja devedora à justiça e não tenha ainda que prestar serviços devido ao governo. 4. Que a parte culpada mantenha a consciência da sua culpa e do fato que o substituto estará sofrendo por causa dele. Em vista disso, tudo pode-se a entender que a transferência do débito penal é quase, se não inteiramente, impossível entre os homens. No caso de Cristo, porém, totalmente único que é, porquanto obteve uma situação sem paralelo. Todas as condições mencionadas foram preenchidas e não houve injustiça de nenhuma espécie. Voltemos à revista. Aqui fala aqui na parte 4 do tópico 2, diz, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, no capítulo 13 de Atos, versículo 5, 18, 4 e 19, 8, vocês vão ver isso na sua Bíblia. Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia,
o exame natural das coisas pela luz natural da razão, Atos 11, 20, Atos 21, 37, Romanos 2, de 14 a 16. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade, ou seja, o Senhor, na plenitude do tempo, aproveitou essas três culturas para divulgar o Evangelho. Roma trouxe segurança, Roma criou estradas, e através dessas estradas, elas eram estradas que eram guardadas pelos guardas, então teve segurança de você ir de uma cidade para outra. Isso facilitou do Evangelho ser pregado às outras aldeias, porque tinha segurança. E a Grécia, esses homens gregos eram homens que perguntavam, que questionavam, que tinham um grande amor à sabedoria, e a sabedoria deles era de perguntar, questionar, e isso fazia muito com que as pessoas indagassem, perguntassem, questionassem, e isso ajudava muito as conclusões da doutrina. E a parte de Israel com as sinagogas, né, onde eles se reuniam ali para falar acerca de Deus. Só faltava acrescentar, porque quando Paulo chegava numa cidade para pregar o Evangelho, a primeira coisa que ele fazia era entrar em contato com seus irmãos judeus, porque de alguma forma eles acreditavam em Deus, para ali pregar o Evangelho, mostrar a eles que o Messias, o Yeshua que tinha vindo, era aquele que estavam esperando, né? Era aquele que tinha que vir. Então ele aproveitava muito essas oportunidades das sinagogas, mas houve um grande... Isso fica para outro assunto. Então vamos lá. No tópico 5, lá do tópico 2, diz: em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a de Roma. Mateus 1:1, 2:1, Gálatas 4:4 e Lucas 2, de 1 a 5. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Lucas 3:23. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Nós vamos agora para o tópico 3, quase terminando já a lição. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Nós vimos ali as controvérsias no começo da aula sobre esses homens que tentaram modificar, criar o ebionismo, o arianismo, né? Aqueles homens tudo tentaram fazer controvérsias. No Concílio de Calcedônia mostrou que Jesus, ele tinha as duas naturezas. Então é uma pergunta que o autor da revista fala: afinal o Senhor Jesus era humano semelhante a nós ou não? É uma pergunta que ele faz. Então sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas, não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão na plenitude de sua humanidade. Venceu todas as tentações por nós para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, para falar sobre isso aqui, devemos falar sobre a expiação de Cristo, só que não está dentro da lição, mexi um pouquinho ali, mas deixo para uma outra oportunidade falarmos sobre a expiação de Cristo. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores
e feito mais sublime do que dos céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito, nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios, e ele era perfeito em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, Efésios 4:13. Nós vamos agora para a conclusão da sua revista, terminando assim a IBD. Diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos quanto do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Espero que vocês tenham entendido a lição. Qualquer pergunta, vocês podem ir no comentário do YouTube ou na página do Ministério Kennedy, e nós teremos ali a oportunidade de poder responder os amados irmãos aquilo que os irmãos têm alguma indagação. Amém? Que o Senhor possa abençoar. Até a próxima IBD, em nome de Jesus.